Ninguém quer morar nesta ilha onde ninguém tranca as portas de casa. Tristão da Cunha, localizada no Oceano Atlântico Sul, em território britânico, desafia as noções convencionais da vida humana moderna. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. A ilha Tristão da Cunha foi descoberta pelo explorador português de mesmo nome em 1506. Já foi a principal rota comercial entre a Europa e o Oceano Índico. Seus habitantes vivem em seu único assentamento, Edimburgo dos Sete Mares, que tem cerca de 11 quilômetros de extensão. A localização é ao sul do Oceano Atlântico. Esta é uma pequena comunidade de aproximadamente 245 pessoas que residem ali. É conhecido como o território habitado menos populoso do mundo, o mais isolado e com os acessos mais complexos de todo o planeta Terra. As pessoas estão bastante isoladas do resto da Terra. Os humanos mais próximos estão a 2.434 quilômetros. Incrível! Esse vizinho é a Ilha Santa Helena, uma ilha que está no meio do Oceano Atlântico. Além disso, são 2.732 quilômetros da cidade do Cabo, na África do Sul, e 3.800 quilômetros de Montevidéu, no Uruguai. E a aproximação com o Tristão da Cunha é complicada, por motivos óbvios, como pouca estrutura. O local, que é composto por 6 ilhas, conta apenas com um porto, uma escola, um posto dos Correios e nenhum aeroporto. Assim, turistas lá é algo bastante difícil, pois precisa conhecimento, tempo e bastante dinheiro. A forma mais usada é usar a cidade do Cabo na África e enfrentar 6 dias de viagem em um barco confiável. Esse sistema de transporte só faz essa viagem 8 vezes ao ano. Não é de luxo e comporta apenas 12 passageiros. E essas vagas costumam ser rapidamente ocupadas por outras pessoas que não são turistas e que têm prioridade, como médicos, residentes e também cientistas. É possível visitar a ilha também com a permissão do Island Council e quando há vagas disponíveis. Navios de cruzeiro e iates são incentivados a ir também. Sobre a vida lá, o Camogli Health Center na ilha fornece serviços médicos e odontológicos, mas casos médicos sérios, incluindo gestantes, devem viajar por uma semana de navio para a cidade do Cabo. A educação para cerca de 30 alunos de 5 a 16 anos é fornecida na St. Mary's School, e os alunos que desejarem continuar seus estudos podem fazê-lo no Reino Unido ou na cidade do Cabo, apoiados pelo Fundo de Educação da Tristão da Cunha Association, uma instituição de caridade registrada. Há uma igreja anglicana, uma igreja católica romana, uma delegacia de polícia com um policial em tempo integral, um centro de turismo combinado e correios, uma piscina, um cybercafé e um café, um supermercado e o pub mais remoto do mundo, o Albatross, no Prince Philip Hall. O local também conta com um clube de futebol, o Tristão da Cunha FC. Não há nenhuma emissora ou retransmissora de televisão na ilha de Tristão da Cunha, existindo apenas um único serviço de recepção via satélite das Forças Armadas do Reino Unido, a BFBS TV, com acesso a 6 canais: BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4, Sky News e BFBS Extra, tendo passado recentemente para a cobertura digital. Além disso, também há aparelhos de videocassete que são utilizados para a exibição de filmes, apesar de não haver serviços de locação de vídeos na ilha. Equipamentos de TV modernos são comuns, apesar de algumas casas ainda terem televisores CRT. Os serviços de telefonia, telefones fixos, celulares e internet são providos pela Cable and Wireless Worldwide, através da comunicação via satélite. Há apenas uma estação de rádio em Tristão da Cunha, a Tristão Broadcasting Service, e um único jornal impresso, o Tristão Times. A questão da internet certamente mais interessa a você, caso deseja morar lá, não é verdade? Vamos então abranger mais este assunto que teve mudanças, olha só. A primeira conexão de internet em Tristão da Cunha foi ativada em 1998,
mas estava restrita ao administrador da ilha, e mesmo assim ele só podia enviar e receber e-mails. Só em 2000 é que o uso do serviço de e-mail foi liberado para os moradores e ainda assim cobrando por mensagem enviada. Os custos chegavam ao valor de 9 euros por e-mail em 2003. A internet completa, com direito a acesso a páginas web, downloads e chats no UOL, só chegou na ilha em 2006, com a ajuda de uma conexão via satélite que se tornou possível através da instalação de 4 antenas instaladas em um cybercafé da ilha. A chegada da internet em Tristão da Cunha foi um evento sem precedentes, mas a alegria durou pouco, quando constataram que a conexão não suportava os 256 kbps, o que é extremamente lento, não suportando vídeos no YouTube, filmes na Netflix e até conversar por telefone. Telefonia móvel, portanto, não existe lá. E essa velocidade da internet se mantinha até os dias atuais. Será que eles sentem falta? Tenho certeza que muita gente gostaria de uma vidinha assim, não é verdade? Mas claro que com a chegada da tecnologia, principalmente a internet movida por satélite, mudaria isso. E a Starlink do Elon Musk chegou lá. O novo serviço de internet de alta velocidade foi bem recebido pelos moradores da ilha e fará uma grande diferença na educação, nos hospitais, nos departamentos governamentais e na vida cotidiana. Temos relatos de pessoas terem sido paradas na rua por uma moradora da ilha, um tanto emocionada, que conseguiu ver seus amigos pela primeira vez em anos ao vivo por uma videochamada. Isto mostra como coisas simples e normais para nós podem gerar muita emoção naqueles que as recebem pela primeira vez. A realidade agora é que o link de internet de entrada do sistema Starlink alcança uma largura de banda de até 300 MB por segundo, o que pode variar dependendo do uso da rede em qualquer momento. Os testes iniciais resultaram em velocidades de até 290 MB por segundo. O anúncio dessa nova tecnologia foi feito via X, empresa também do Elon Musk, em 16 de setembro de 2024. Mas existem fatos inusitados ocorridos lá, já que eles estão no início da era digital. São coisas parecidas às que nós também passamos aqui no começo, né? E é o único resultado inesperado da Starlink, é que ela pega o caminho mais eficiente para a conectividade no local, que é um link em Berlim, na Alemanha. Portanto, anúncios falando em alemão são, no entanto, um pequeno preço a pagar por internet de alta velocidade no meio do Atlântico Sul. Lembrando que lá se fala o inglês. E voltando ao local, a paisagem é dominada pelo pico vulcânico St. Mary's Peak, que se eleva a mais de 2 milhas de altura, com um lago em forma de coração no cume. O vulcão é classificado como ativo e tem expelido água no mar desde a sua última erupção em 1961, o que obrigou os ilhéus a fugir e se refugiar no Reino Unido, até que fosse considerado seguro o suficiente para eles retornarem 2 anos depois. Um Volcano Park é uma réplica de pedra do Pioneer's Cottage, bem como roupas de malha da marca 37 The Grass Souls, vendida pelo site da ilha, o www.tristandc.com. Estão entre as iniciativas locais, então, bem-sucedidas para diversificar a economia. Doações pelo site para a Education Fund e outras instituições de caridade da ilha e inscrições para membros da associação são bem-vindas. Uma curiosidade do local é que ele conta com uma alta taxa de doenças como asma e glaucoma, pois pela baixa população e moradores sendo descendentes de poucas famílias, essa condição foi passada geneticamente entre os moradores, pois os fundadores da ilha tinham essa doença. Ali existem apenas 9 sobrenomes: Collins, Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repeto, Rogers, Squibb e Swain, constituindo um total de 80 famílias. Isso é consequência da endogamia, gerada do casamento inevitável entre casais com grau de parentesco próximo, como, por exemplo, casamentos entre primos em segundo grau. A economia baseia-se na agricultura e na pesca, como de lagosta de qualidade gourmet, exportada para a Austrália, Europa e Estados Unidos. A fonte de renda da ilha baseia-se também na venda de cartões postais, selos e, o mais importante, o turismo. Com relação aos selos, são muito procurados por colecionadores, pois conta a história do local,
como uma vez em que o vulcão entrou em erupção em 1961 e as pessoas tiveram que fugir por barco, sendo refugiados no Reino Unido até 1963, quando puderam retornar e recuperar a sua terra natal. O local é de proteção ambiental. Em 2021, a Zona de Proteção Marinha Tristão da Cunha cria a maior reserva marinha do Atlântico e a quarta maior do mundo. Tristão da Cunha protege toda a sua zona econômica exclusiva, a ZEE, abrangendo mais de 750 mil quilômetros quadrados. A grande maioria da área marinha protegida, 91%, é uma zona de proteção marinha que proíbe toda atividade extrativa. Devido ao isolamento das ilhas, as águas ao redor de Tristão da Cunha sofrem baixos níveis de perturbação humana, permitindo que a vida marinha prospere e desenvolva um alto nível de endemismo. Com relação ao título da matéria, sobre ninguém trancar as portas de casa, não temos essa confirmação, porém é algo bem provável, né? E você, gostaria de viver em um local assim? Ou agora que tem internet não quer mais? Deixe nos comentários. Sério que você chegou até aqui no fim desse vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e pode continuar trazendo esse trabalho de informação com credibilidade sempre e ela chegar também a mais pessoas. Estamos sempre aqui pesquisando informações novas para trazer aqui no canal para você. E caso goste da nossa forma de contar sempre as notícias com credibilidade, puder e quiser contribuir financeiramente para o nosso canal, nosso Pix também está aí na tela. Tem o QR Code e também a nossa chave, que é o e-mail. Você pode doar qualquer valor. Mande junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão, e eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão vira vídeo também aqui no nosso canal, né? Quer aprender a investir o seu dinheiro de verdade? Mais uma dica esperta do nosso canal para você. Eu vou deixar, tá aqui na tela, né? Vou deixar aqui no link na descrição. Clique nesse link que está em nosso site particular, leia o que está escrito lá, e se você gostar do que vai ver, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai me agradecer no futuro, pois vai mudar drasticamente a sua vida financeira. É bom, né? Então, leia o que está nesse link e entre em contato conosco. Esse é o canal Viagem da Ariel, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até uma próxima oportunidade. Lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel, seja bem-vindo.